Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Mais um dia que amanhece e a gente com notícias críticas sobre a economia brasileira aqui no Desenve Notícias, o serviço diário da Revolução Industrial Brasileira, comigo, Fausto Oliveira, a respeito do noticiário econômico brasileiro. Sempre vamos escolher uma notícia do dia para comentar criticamente, na contramão daquilo que a mídia econômica coloca como hegemônico, pensamento único dentro do debate de economia do Brasil. Então você pode voltar aqui ao canal do YouTube e ao IGTV da Revolução Industrial Brasileira todo dia, vai ter um comentário meu com críticas ao que sai nos jornais, internet, televisão, etc., sobre a economia brasileira, sempre na contramão desse pensamento único e hegemônico do jornalismo econômico do Brasil. Muito bem, a notícia que nós vamos comentar hoje saiu no jornal Valor Econômico. Foi uma sondagem que eles fizeram com 90 empresas financeiras de todo tipo, desde bancos comerciais, bancos de investimento, corretoras, cooperativas de crédito, asset management, que são aquelas empresas que gerenciam os fundos financeiros para os investidores. Pois bem, todo o mundo financeiro brasileiro, 90 empresas, nomes importantes, nomes menos conhecidos. E aí a pergunta foi o seguinte: qual é a sua previsão, a previsão dos economistas dessas agências financeiras, para a taxa de juros, a taxa Selic, a taxa básica de juros do Brasil ao longo de 2021? Pois muito bem, quem acompanha aí o Desenve Notícias sabe que lá no primeiro eu falei um pouco sobre a questão da inflação, dizendo que ela não era uma hiperinflação, dizendo que ela não estaria espalhada por toda a economia, dizendo, portanto, que ela sofreria a correção pela própria demanda muito fraca que existe no Brasil atual. O Brasil hoje vive uma demanda muito enfraquecida pelo alto desemprego, pela alta informalidade, também por efeito da pandemia e o fim do auxílio emergencial. Ou seja, existem uma série de fatores que indicam que no Brasil esse ano será de muito pouca demanda. O crescimento da demanda vai ser pequeno, portanto o crescimento econômico vai ser pequeno e, portanto, nada indica a necessidade de alta nos juros. Lembrando que a taxa Selic está em 2%, e, portanto, essa é a mínima histórica da taxa Selic. A gente sabe que no Brasil os bancos cobram o quanto querem, mas acaba que, você tendo uma Selic baixa, acaba fazendo as margens de atuação do sistema financeiro ficando mais para baixo. Então é necessário ter uma Selic baixa num cenário como esse que nós temos. Pois bem, e aí o Valor Econômico vai perguntar para 90 instituições financeiras qual a previsão deles para a Selic ao longo de 2021. Todos concordam que na primeira reunião do Copom não vai haver aumento, mas veja só o que eu apurei. Das 90, tenho aqui anotado, só 10 acreditam que a Selic vai ficar em 2% até o fim de 2021, que em dezembro de 2021 ela ficará 2%. Veja só, 5 das 90 acham que ela sobe, mas sobe até 2,5%. Terminaria o ano de 2021 em 2,5%. Agora, na outra ponta, contrariamente a todo esse cenário de perfeita recessão armada, um crescimento nulo praticamente armado que o Brasil terá esse ano, você tem 12 instituições financeiras prevendo Selic a 4% em dezembro de 2021, ou seja, um aumento de 100% na taxa básica de juros do Brasil. Você tem 5 instituições prevendo Selic a 4,5% no final do ano de 2021 e 2 instituições, na máxima cara de pau, prevendo Selic a 5% em dezembro de 2021. Ora, o que é isso senão a tentativa de formatar esse cenário? Porque se não tem nenhum dado que indique o aumento da taxa de juros, a necessidade de o Banco Central aumentar a taxa de juros, qual é a explosão de demanda com pressão inflacionária que vai haver no Brasil em 2021, com o desemprego que temos, com a fim do auxílio emergencial, com todos os fatores que nós sabemos, que vai exigir do Banco Central uma atuação de restrição da circulação monetária, ou seja, um aperto, um aumento do custo do dinheiro, um aumento do custo do crédito, porque é isso que significa um aumento da Selic. Me diga lá, que situação existe no Brasil de 2021 que possa indicar esse tipo de política? Nenhuma. E, no entanto, você tem
12 mais 5, 17, mais 2, 19. 19 instituições financeiras prevendo aumento de 100% na Selic ou mais daqui para o final do ano. Então, o que é isso? Isso é, e aí claro que o Jornal Valor Econômico não coloca isso dessa maneira, isso sou eu que estou dizendo, porque aqui no Desenve Notícias nós fazemos o comentário crítico a respeito do que sai na mídia econômica, então ele não coloca isso, mas o que é isso? Isso é a famosa moral do mercado financeiro e da profecia autorrealizável, a profecia que se autorrealiza. Ou seja, coloca-se uma expectativa com base no seu interesse futuro. E aí as instituições financeiras estão basicamente já criando margem para que lá na frente aquilo que eles desejam, não o que eles preveem, se realize. Como eles fazem essa mágica? Colocando diante do público, através da mídia econômica, previsões, entre aspas, que não são boas previsões, são na realidade previsões desejantes. São expressões do desejo dessas instituições, para que lá na frente eles possam, reunindo pedacinhos de informação aqui e ali, por exemplo, mercado internacional disso, preço internacional daquilo, flutuação do dólar nos países emergentes e outros milhares de dados com os quais o sistema financeiro trabalha, eles vão pegar isso tudo ao longo do ano para montar novas previsões, para adequar o cenário àquilo que eles estão dizendo agora que é uma previsão, para transformar isso que é uma previsão, mas não é só uma profecia que quer se autorrealizar, na profecia autorrealizada. E depois posarem de grandes previsores da economia. Então é assim que funciona. Isso que está acontecendo, que saiu hoje, aqui no Jornal Valor Econômico, uma sondagem com 90 instituições financeiras atuantes no Brasil, algumas brasileiras, várias outras internacionais, mostra como o mercado financeiro, através dos seus agentes, manipula as expectativas até forçar as expectativas a virar realidade. Então eu já comentava lá no primeiro vídeo do Desenve Notícias, no primeiro dia, essa semana, como na realidade não havia espaço para previsão de alta de juros. E eis que 2 dias depois o principal jornal de economia do Brasil faz a sondagem e sem crítica me abre uma sondagem dizendo que, trazendo previsões de aumento de até mais de 100% na taxa básica de juros para o Brasil em 2021. Ano esse que não tem nada no cenário que indique a necessidade de uma alta de juros, muito ao contrário. Indica a necessidade de manutenção de juros bem baixos. Então tá aí, esse foi o comentário do Desenve Notícias de hoje. Fique aqui com a gente, aparece todo dia no canal do YouTube da Revolução Industrial Brasileira e no IGTV, o aplicativo de vídeos longos do Instagram. Então pela nossa conta no Instagram você também consegue ver o Desenve Notícias todos os dias com um comentário crítico a respeito do noticiário econômico. Faço aqui também a propaganda do curso da Revolução Industrial Brasileira sobre jornalismo econômico, chamado Jornalismo Econômico Fora da Caixa, onde você pode ter uma visão bem mais ampla sobre como entender o noticiário econômico, a sua lógica, a sua maneira de interpretar e as obsessões segundo as quais eles dirigem o nosso pensamento, nosso, digo, da sociedade, no sentido de aceitar esse tipo de barbaridade que está aqui, que eu coloquei hoje, sem fazer nenhuma crítica, como se fossem verdades absolutas. Gente, obrigado, até o próximo Desenve Notícias.